né? Uma sequência que o ABC já não vivia há muito tempo, acho que desde 2020 que isso não acontecia aqui no ABC. Queria que você avaliasse, né, a partida, o que você achou do jogo, os dois tempos. Houve duas trocas no intervalo, acredite, a equipe na nossa avaliação acabou melhorando também com essas mudanças. E o placar foi construído hoje através do segundo tempo, né? E que você falasse a sua avaliação dessa partida. Obrigado. Nós não iniciamos bem a partida, faltava criação, faltava ser mais rápido com a bola. Nós, a partir do momento que eles se fecharam, nós pegávamos na bola e tentávamos achar com passe. E os passes nossos, muitas das vezes, para chegar no terceiro terço ou no último terço, lá na final, nós errávamos. Vivemos só de cruzamento e não da linha de fundo. Os cruzamentos da intermediária, isso facilita para o adversário. Eu estava pedindo para o João Pedro abrir mais, queria que ele tivesse uma abertura, pegasse na bola, e o Dudu Mandai que ele ultrapassasse no primeiro tempo. Então, no segundo, eles conseguiram, através principalmente do Riquelme, e se vocês verem, tanto de bola que o Dudu passou. Então, foram situações que eu disse agora no vestiário. Nós orientamos, nós demos informações, mas a execução são deles. E eles conseguiram, com a mudança de atitude, com a situação principalmente de mais assertivas, de chegar e criamos a situação do gol. Eu cobrei do Luiz Fernando, que ele está jogando pela direita, qual ação que nós tivemos pelo lado direito com ele e o Lucas Marques no primeiro tempo. Só tinha uma situação para nós abrirmos o placar, seria com dribles, com jogadas individuais, para que a gente pudesse entrar naquele ferrolho que estava. E ele fez isso. Ele driblou 2, 3 ali no lateral, fez um cruzamento e o Riquelme aproveitou muito bem. Depois nós criamos mais algumas oportunidades e houve erro. O Alisson teve 2 oportunidades para deixar o Bahia na cara do gol e infelizmente foi cortado. Não conseguiu. O Alisson me falou que no primeiro tempo, da maneira que ele viu, da maneira que foi um gol legítimo, não foi impedimento. Alisson falou. Então, ou seja, a oportunidade que nós tivemos no primeiro tempo foi um gol do Alisson, que foi de um cruzamento. Mas de jogada trabalhada, foram muito pouco, nós estávamos lentos com a bola. Então a minha cobrança no intervalo era mais definições, com mais rapidez e atitude do atleta em fazerem jogadas individuais. Eles fizeram. Quando veio o 2-0, que eu fiz as mudanças, era justamente para quem entra ter a vontade de fazer o terceiro, dele mostrar, dele vir, e não aconteceu. Nós, sei lá qual é a palavra, mas paramos. Tanto é que eles tiveram 2 oportunidades, uma de cabeça que eles perderam e uma outra que a bola passou na frente. Nós, com um homem a mais, deixamos de chegarem e nós ficamos com a bola no campo ofensivo. Nós estamos com o Real, mas trabalha a bola, cria situações. Apareceu dá um exemplo bem claro. Apareceu uma para o Brunão, ele pegou e chutou lá da linha de fundo. Fica com ela, trabalha a bola. Então, essas coisas são importantes que aconteçam, que a gente fale, para que eles, numa partida de mata-mata, numa partida onde pode ter uma desclassificação, eles façam melhor essas jogadas. Então, essa criação é a minha cobrança em cima deles. Boa noite, Vaguinho Dias, Juto Araújo da Rádio 96 FM. Parabéns pela vitória. Eu queria que você falasse um pouco também sobre o ABC, não muito por conta dos resultados dessa rodada, mas sim as rodadas seguintes também. As outras equipes vão se enfrentar e tirar pontos de si próprios. Então, assim, o ABC que já está matematicamente classificado para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Isso aí pode lhe dar também a oportunidade de descansar alguns atletas, rodar um pouco mais o elenco. E eu queria fez um primeiro tempo vislumbrante. Concordo. Muita gente imaginava que você fosse mudar no intervalo e tirar o Luiz Fernando, mas você tira o João e também tira o Jonathan e deixa o Luiz Fernando, que em 2 jogadas consegue resolver a partida. Visão de treinador, pô. Ali, nós tínhamos que fazer algumas mudanças. E o Riquelme era uma das mudanças que eu queria para ter essa profundidade e o drible que ele é, com essa característica. E também eu queria uma dinâmica maior. E o Jonathan, que é muito marcador e pegador, estava sem função. Porque a equipe deles não chegou em nenhum lance, não criou nada no primeiro tempo, a não ser um grande chute do Diego Viana de longe que pegou no travessão. Os 30 e pouco. Até então o Matheus não pegou na bola, nem escanteio, nem nada. Nem bola voltada nós tivemos. Então eu ia fazer primeiro essa modificação pelo lado esquerdo. E depois poderia ser que eu fizesse uma marcação, a chance do primeiro gol e fez o segundo. E aí o Lucas começou a ter mais oportunidades também. O Lucas, eles se engrenaram e o Lucas Marques chegou mais vezes na linha de fundo.
Então, eles conseguiram resolver uma situação que no primeiro tempo não foi boa. Em relação à pontuação, independente de quantos pontos estão, hoje o que nós queremos é vencer todas as partidas. Nós queremos a todo instante estar bem. Então, eu não tenho que poupar os atletas, a não ser aquele que estiver muito cansado, tiver alguma dor pontual. Mas, do contrário, independente do número de pontos que nós vamos ter, nós vamos jogar. Quem tiver melhor é que a gente achar que vai entrar jogando. Mas essa oportunidade para dar para mais alguns pode ser que ocorra. Mas hoje, sim, eu estou muito feliz. Faltam 3 rodadas e já estamos classificados, né? Mas a gente está buscando a primeira colocação. A primeira colocação na Série D de classificação, para o futuro, pode ajudar muito. Então, a gente entende isso, já passamos para os atletas, mas o mais importante é se eles estão gostando da vitória, estão gostando de jogar, estão gostando da maneira que está. Então, independente de pontuação, eles querem jogar e fazer o melhor para o ABC hoje. Boa noite, professor. Tudo bem? Parabéns pela vitória. Acho que você resumiu bem o que foi esse jogo contra o Souza. Eu queria já virar a chave. Tá. Porque o ABC vai virar a chave, de fato, pensando no meio de semana contra o Vitória da Bahia, semifinal da Copa do Nordeste. E me causa uma curiosidade, eu acredito também em todos os torcedores do ABC. Tá. Desde a sua chegada na coletiva de apresentação, o que você falou, o ABC vem desempenhando, que é um time propositivo, que é um time que busca a vitória independente do que está do outro lado. Causou um espanto durante a semana a apresentação do Vitória e a classificação dentro do Flamengo, que é um dos gigantes do futebol brasileiro, chegando às oitavas da Copa do Brasil. Eu queria perguntar o seguinte, a ideia para um jogo como esse, jogando fora de casa, dentro do Vitória, tem no Barradão, né, feito boas apresentações e é muito difícil jogar lá. A ideia do professor é manter o ABC com a mesma ideia do que é o ABC jogando na Série D, que vem apresentando boas apresentações, tem feito grandes jogos, ou há uma ideia de mudar essa proposta? Eu pergunto isso porque o que a gente viu até agora foi um ABC realmente, em todos os jogos, desde a sua chegada, sempre buscando a vitória. Mas para esse jogo, é uma tendência, há uma necessidade de se pensar um pouco mais, de tentar, principalmente lá no Barradão, ser um pouco mais reativo, de esperar um pouco mais a vitória, tentar equilibrar um pouco mais esse jogo. Obrigado. A pergunta ela é propícia e eu gostaria que você e os torcedores que talvez pensem se coloquem na posição dos atletas. A gente joga dessa maneira, nós estamos com uma invencibilidade de 10 jogos, aí eu pego num jogo importante contra uma equipe grande de Série A, eu pego para eles e mudo tudo. Aí eu jogo eles para baixo, falo que eles não são nada e que nós estamos com medo. O ABC não está com medo de jogar contra o Vitória, vai jogar. É lógico, o Vitória, um elenco de Série A, grandes craques que tem lá, tirou o Flamengo hoje, que é um dos maiores clubes que está no Brasil, mas o ABC vai jogar. O ABC vai para campo da maneira que vem. E eu tenho que dar moral para os meus atletas. O entendimento de contra quem nós vamos jogar, nós temos. Agora, a maneira e ser pequenez ou rebaixar os meus atletas, não. Nós vamos jogar com a postura que o ABC está mostrando. Nós vamos mostrar a postura que o ABC tem. Nós vamos fazer grande e nós estamos fazendo essa equipe ser grande, porque o ABC, ele é grande. E no Nordeste, nós vamos fazer de tudo para manter isso daí. Professor, boa noite. Se falou muito de Série D, de Copa do Nordeste. Próxima semana tem algo também muito especial, Copa do Mundo. E aí eu queria sair um pouquinho desse assunto, né, Série D e Copa do Nordeste, para te perguntar, o senhor convocaria ou não Neymar para a Copa do Mundo desse ano, para ver se o Brasil ganharia ou não esse Hexa com ou sem Neymar? Eu queria saber do senhor a sua opinião. Obrigado. Eu costumo dizer assim, muitos nós torcedores, ou às vezes a gente gosta de opinar, né? Mas não traz consequência. Tudo que eu falar aqui não vai trazer, mas tudo que o Ancelotti fizer traz consequência. Pode ser boa, pode ser ruim, e a posição e a situação que ocorre nos bastidores ou com ele deve ser enorme. Agora vamos falar também como torcedor e como um profissional da área que nós somos. Uma Copa do Mundo, ela não é um torneio ou um campeonato longo, elas são 7 jogos. E nos 7 jogos, a equipe adversária, a equipe não, né? A seleção adversária, ela conhece vários atletas que estão jogando contra. E um deles respeitados é o Neymar. Independente de como ele vinha e estava algum tempo atrás, e hoje ele já está numa situação melhor, física, técnica, vem jogando. Então, eu, na posição, eu levaria o Neymar, porque ele pode ser decisivo em uma jogada, em outras situações. Vamos só ver assim a situação em que foi na época o Filipão, em que não levou o Romário. Talvez o grupo
numa conversa, os atletas não gostariam, não queriam. Eu não entendo assim, porque eu já vi algumas situações dos atletas falando da importância do Neymar. É diferente da situação do Romário. Esse momento em que o Neymar vive para o Brasil, e principalmente a vontade que ele tem de ser campeão do mundo, e infelizmente as lesões, algumas situações ocorreram, e vocês lembram, contra a Croácia, ele fez um golaço, e depois a revolta que foi de ter tomado um gol nos acréscimos, como foi. Então tudo isso, eu acho que na vida dele, na cabeça dele, está ali, martela. Então acho que por toda essa situação, e o que eu leio, que eu sinto e ouço, é que o Brasil é favorável ao Neymar. Então eu acho que ficaria muito mais positivo, ficaria menos peso para os atletas e para o Ancelotti com o Neymar lá, do que ele fora. Eu acho que vai trazer uma pressão grande. Então, por toda o que ocorre, Vaguinho levaria o Neymar. Professor, boa noite, parabéns pela vitória. Hoje, após 50 dias da sua chegada, você entrou no gramado sendo aplaudido por torcedores, né? Com todo esse sentimento, realmente, essa atmosfera positiva. Para você, o que significa isso? Entrar no estádio com os aplausos dos torcedores, ver que essa troca entre jogador, torcida, comissão técnica, está vivendo um clima bom aqui dentro do ABC. Qualquer ser humano, e eu sou ser humano, ele quer ser reconhecido. Ele precisa de uma moral, de um incentivo, ele precisa estar bem. E eu não sou diferente. Então, você entrar no estádio onde você trabalha para o teu torcedor e para o teu time que é do coração hoje, e ser reconhecido, ser aplaudido, é uma situação grande de você querer dar um retorno maior ainda. De querer conquista, de querer fazer mais, de querer fazer por eles, de fazer com que os atletas entendam e joguem mais. Então, é um dia muito feliz na minha vida e o reconhecimento ele faz muito bem. Eu estou muito contente de estar aqui no ABC. Ok, tá aí a palavra do técnico Vaguinho Dias, depois da vitória do ABC 2-0 contra o Souza, Marcos.